Bom dia a todos, meus amigos. Estamos aqui juntos para mais um café com pão espiritual. Vamos nos alimentar, desses lindos ensinamentos do nosso irmão André Luiz, contidos nesse livro Nosso Lar. E para relembrar, do capítulo anterior, que foi o capítulo 2, capítulo intitulado Como Clarencio, as coisas mais importantes que teve naquele capítulo. Vamos lá. A lição, acho que master daquele capítulo foi que Deus nunca desampara um filho seu. Por mais que a gente tenha errado, tenha feito escolhas erradas, Deus, ele está sempre ali para nos ajudar. A outra questão, o ponto-chave, quando André Luiz conseguiu enxergar o seu benfeitor, Clarencio, voltou. Desculpa, esqueci. É a correria da manhã, gente. Não tô acostumada a acordar tão cedo. Então, vamos lá. A questão o momento, o ponto-chave é a hora que o André Luiz conseguiu, enxergar, porque ser ajudado, eles estavam tentando ajudar ele, mas ele não estava se deixando ajudar, Foi naquele momento de interiorização de André Luiz, aquele momento que ele, foi lá no fundo da alma, do coração, formular aquela prece sincera, a prece que sai lá do fundo, do fundo das nossas entranhas, da alma, lá naquele momento de total desespero, onde a gente realmente coloca todos os nossos sentimentos numa prece, a prece verdadeira. André Luiz ficou lá naquela situação difícil, que ele se colocou, lembrando aquilo tudo que ele passou, a colheita, dele, aquilo tudo que estava, a consciência dele, todos os sentimentos, criou aquele local, onde ele estava, durante 8 anos. Ele ficou 8 anos perturbado, Outra coisa importante, André Luiz foi resgatado, Depois, quando ele chegou nesse momento de que ele conseguiu se conectar, que ele lembrou, que existe um Deus, que existe um Deus de amor, que ama seus filhos, de misericórdia, Ele foi resgatado pelos socorristas, porque sim, existem equipes especializadas para esse trabalho de assistência, de socorrer nossos irmãos desencarnados, nossos irmãos que acabam de desencarnar, nossos irmãos que estão ali, naquele processo de purgatório, naquele processo de perturbação, Existem caravanas que vão para esses locais, em zonas inferiores, para tentar resgatar os nossos irmãos. E André Luiz, graças a Deus, foi resgatado, Vamos lá. Então, capítulo 2, a lição mais importante é que, por mais que a gente erre, faça escolhas erradas, Deus nunca desampara um filho seu. Hoje é capítulo 3, que fala sobre a oração coletiva. Vamos lá, então, André Luiz foi resgatado. Vou ler aqui o finalzinho para a gente lembrar. Prestemos ao nosso amigo os socorros de emergência. Alvo lençol foi estendido ali mesmo, à guisa de maca improvisada, apresentando-se ambos os cooperadores e transportaram-me generosamente. Quando me alçavam cuidadosos, Clarencio meditou um instante e esclareceu, como quem recordasse inadiável obrigação. Vamos sem demora, preciso atingir nosso lar com a presteza possível. Capítulo 3. A oração coletiva. Embora transportada à maneira de um ferido comum, lombriguei o quadro confortante que se desdobrava à minha vista. Clarencio, que se apoiava num cajado de substância luminosa, olha isso, gente, deteve-se à frente de grande porta encravada em altos muros, cobertos de trepadeiras floridas e graciosas. Tateando um ponto da muralha,
fez-se longa abertura através da qual penetramos silenciosos. Você imagina a visão, né? André Luiz saiu daquele local feio, escuro, pesado, né? Fedia. E foi para onde? Nosso lar. Foi transportado para nosso lar. E a primeira, aquela mudança de paisagem, né? Já aquilo ali o André Luiz já ficou, nossa, que diferença, né? Ficou maravilhado, né? E o que ele viu de primeira mão? Um muro, né? Como ele falou aqui, um muro alto, coberto de trepadeiras floridas, quer dizer, cheio de flores, onde o Clarencio tateou a mão, passou a mão no muro e em algum determinado ponto ele conseguiu abrir a porta para que eles entrassem. Aí você fala, ué, mas no plano espiritual existe um muro, né? Um muro desse grande, como se fosse uma fortaleza, uma muralha. Sim, existe. Por quê? Assim como no plano físico, né? Aqui na Terra, a gente tem ladrão, sequestradores, gente que pratica o mal, né? Que tem prazer em praticar o mal, que gosta de fazer bagunça, arruaça. Ou no plano espiritual, a mesma coisa, gente. O plano espiritual, o plano físico é uma cópia assim bem feia, bem ralé do plano espiritual. Então, eles também precisam se proteger dos espíritos ali que querem fazer o mal, né? Que ainda estão nesse processo, ainda querem praticar o mal. Então, ali, se realmente, senão seria uma bagunça, né? Eles iam ser atacados, ia ser uma confusão. Então, lá tem essa muralha, né? A coluna espiritual, nosso lar, existe uma muralha de proteção para que eles consigam ficar ali seguros, né? Trabalhando. Outra coisa interessante, né? Olha a característica que ele deu. Que Clarencio, ele anda com um cajado luminoso, né? Você consegue, assim, tentar imaginar como deve ser, né? Deve ser tipo aqueles anciãos do Velho Testamento, tipo quando a gente vê uma figura na internet aí de um preto velho que tem aqueles cajadozinhos, né? Então, ele tem um cajado luminoso, de substância luminosa. Branda claridade inundava ali todas as coisas. Ao longe, gracioso foco de luz dava a ideia de um pôr do sol em tardes primaveris. À medida que avançávamos, conseguia identificar preciosas construções situadas em extensos jardins. Olha como deve ser lindo, né? Aí, e como o André Luiz deve estar maravilhado, né? Em sair daquele lugar e chegar ali, né? Como ele falou, a organização. Gente, no plano espiritual existe organização social. Como é aqui, lá tem escola, lá tem hospital, casa, jardim, só que 1000 vezes melhorado, né? Então ele já vem falando, né? Ele olhou aquela luminosidade, parecia um pôr do sol, né? Com aquele jardim lindo, com construções bonitas, né? Ao sinal de Clarencio, os condutores depuseram devagarzinho a maca improvisada. Aos meus olhos surgiu então a porta acolhedora de um alvo edifício. Um alvo edifício, né? Ou seja, um edifício branco, né? Quando eles colocaram, né, com carinho, André Luiz, assim, André Luiz se deparou com um alvo edifício. O que era? Um hospital, né? A feição de um grande hospital terreno, ó, que ele chegou num hospital do plano espiritual. 2 jovens, envergando túnica de niviolinho, acorreram pressurosos ao chamado de meu benfeitor. E quando me acomodaram no leito de emergência, para me conduzirem cuidadosamente ao interior, ouvi o generoso ancião recomendar carinhoso: guardem nosso tutelado no pavilhão da direita. Esperam agora por mim. Amanhã cedo voltarei a vê-lo. Ou seja, né? É como se ele tivesse internado, André Luiz, né? O Clarence levou ele até um hospital. Chegou, como ele falou assim, ó. 2 jovens envergando túnica de nível linho, ou seja, seriam 2 enfermeiros, né? Que pegaram André Luiz e colocaram no pavilhão da direita. Deve ser um setor específico. Ao longo do livro a gente deve entender melhor. Senão eu vou ficar dando spoiler, né? Colocou numa enfermaria e olha com carinho,
carinho que Clarencio, né, falou. Guardem o nosso tutelado, porque você ter a tutela é você ter um cuidado, né? Um carinho, uma responsabilidade e ter o dever de educar, de orientar. Não é simplesmente guardem o nosso amigo, né? Guardem o nosso tutelado. Ali já dá uma sensação de responsabilidade, né? Que Clarencio tem com o André Luiz, né? Guardem nosso tutelado no pavilhão de direita. E ele agora esperam por mim, ou seja, Clarencio tem afazeres, né? Por isso que ele falou naquela hora lá no capítulo 2 que eu precisava ir o mais rápido possível para nosso lar. Amanhã cedo voltarei a vê-lo, igual o médico, né? Tá internado, te deu o remédio, amanhã eu volto, faço a visita, vejo como é que tá. Sim, Clarencio fez. Aí André Luiz vai continuar ponderando, né? Enderecei-lhe um olhar de gratidão, ao mesmo tempo que era conduzido a confortável aposento de amplas proporções, ricamente mobiliado, onde me ofereceram leito acolhedor. Aqui a gente já tem noção, né? Como era lá, não era simplesmente uma sala, um quarto simples que botaram, não. Olha a riqueza de detalhe que André Luiz nos dá. Era um cômodo, né? Confortável, de amplas proporções, era grande, né? Ricamente mobiliado, ele era bem mobiliado, não era só apenas uma maca, né? Onde me ofereceram leito acolhedor. Envolvendo os dois enfermeiros na vibração do meu reconhecimento, esforcei-me por lhes dirigir a palavra, conseguindo dizer por fim: amigos, por quem sois? Explicai-me que novo mundo eu me encontro. De que estrela me vem? De que estrela me vem agora esta luz confortadora e brilhante? Porque imagina a confusão, né? Na mente do André Luiz, ele ainda não entendeu ainda as coisas direito, o que está acontecendo, sabe? Ele ainda está naquele processo de conhecer, de entender o plano espiritual, de entender que a verdadeira vida é a vida espiritual. Ele saiu de uma zona inferior, uma zona, né, muito pesada, para chegar num local já de imediato ele já ficou maravilhado com o que ele viu, né? Com a energia, com a beleza do local. Então, ele reuniu forças, porque André Luiz estava muito fraco, ele reuniu forças, né, para perguntar aos amigos o que estava acontecendo, onde ele estava. E aí, né, um deles afagou minha fronte, como se conhecesse, como se fosse conhecido há longo tempo, e acentuou: estamos nas esferas espirituais vizinha da Terra. E o sol que nos ilumina neste momento é o mesmo que nos vivifica o corpo físico. Aqui, entretanto, nossa percepção visual é muito mais rica. A estrela que o Senhor acendeu para os nossos trabalhos terrestres é a mesma preciosa e bela do que a supomos quando no círculo carnal. Nosso sol é a divina matriz da vida, e a claridade que irradia provém do autor da criação. Olha que coisa interessante, né, gente? Primeira coisa, nosso lar, ele não fica num lugar distante, né? Que a gente fica assim, nosso lar deve ser o céu, né? Não, de jeito nenhum. Nosso lar fica lá no umbral, gente. Isso que umbral é feito de camadas, mas isso aí a gente conversa depois, que a gente não... Isso é o que menos importa. Ou seja, estamos umas esferas espirituais vizinha da Terra. Nosso lar é bem próximo à camada da Terra, né? E o sol que nos ilumina neste momento é o mesmo que nos vivifica o corpo físico. O sol que ilumina o nosso lar é o mesmo sol que ilumina a gente aqui. Qual é a diferença? Que lá a percepção das pessoas, né, no plano espiritual é completamente diferente da gente, né? O sentimento, né, a maneira de enxergar as coisas é muito diferente do que a nossa maneira terrena. Nossa maneira terrena ainda é pesada,
é enraizada nas coisas muito materiais, muito física, né? A gente não dá o valor às coisas como devem ser, né? Não consegue sentir a sutileza, a pureza ainda das coisas, né? Ele fala aqui, ó, a estrela que o Senhor acendeu para os nossos trabalhos terrestres é mais preciosa e bela do que supomos quando no círculo carnal. Ou seja, a gente não tem ideia, né, da importância e da função realmente do sol. A gente acha que o sol é para esquentar, para aquecer, né, senão a gente fica com frio, ou para secar a roupa na corda, ou para pegar um bronzeado, né? O sol, quando tá quente demais, a gente reclama, ai, tá me queimando esse calor. A gente não tem noção do que é realmente o que o sol traz, a energia, a vitalidade que ele traz pra gente. É isso que ele tá mostrando aqui, ó. Nosso sol é a divina matriz da vida. Olha isso. Nosso sol é a divina matriz da vida. E a claridade que irradia provém do autor da criação. Olha só. A claridade que vem do sol provém do autor, provém de Deus. É Deus, entendeu? A energia do sol vem de Deus. Então a gente começa aí a pensar, será que a gente consegue captar isso, né? Sentir, absorver essa energia da melhor forma possível? A gente consegue se abastecer dessa energia divina, né? Que vem de Deus? Muitas vezes não, gente. A gente tem que aprender a ter esse hábito, sabe? A gente sabe que o sol, além de trazer o calor, né? Os raios UVB e outros lá, a gente precisa buscar essa fonte de energia. Acordar mais cedinho, no nascer do sol ou no pôr do sol, sabe? Chegar lá, fechar os olhos, meditar, se interiorizar, sabe? Recebendo aquela energia solar, sabe? Absorvendo, agradecendo, entrando em sintonia com Deus. Vamos pegar esse hábito, sabe, gente? A gente vai ver como isso é legal. Assim, quem já tem esse hábito sabe o quanto é você chegar lá, aquele solzinho, você fechar os seus olhos, sabe? Elevar sua mente, seu coração para Deus, fazer uma prece. Quanto isso vai te fazer bem, sabe? Quanto isso vai te reabastecer, vai te encher de energia, sabe? Se você não tem esse hábito, procura fazer. Depois vocês vão me contar aí o que vocês acham. Meu ego, como que absorvido em onda de infinito respeito, fixou a luz branda que invadia o quarto através das janelas e perdi-me no curso de profundas cogitações. Ou seja, naquele momento que ele escutou isso, ele olhou aquela luzinha, né, que estava como ele falou aqui, estava no final de tarde, no final de tarde primaveril, que ele diz ali, né? Imagina, um pôr do sol na primavera. Ele olhou aquela luminosidade e se perdeu, né, na sua mente em cogitações, em perguntas, né? Ficou ali pensando. Recordei então que nunca fixar o sol nos dias terrestres, meditando na imensurável bondade daquele que nos concede para o caminho eterno da vida. Olha isso, gente. André Luiz aqui, ele reconheceu, nesse momento, ele ficou reflexivo e perguntou, poxa, eu não me lembro de nenhum momento na Terra eu parar realmente, olhar para, sabe, receber essa energia do sol, olhar o sol, né? E me conectar com Deus, sabe? Ele falou que na imensurável bondade é contemplar esse momento aqui que eu falo que é o estado de prece. É aquele momento que a gente para e consegue contemplar as maravilhas de Deus. Infelizmente, a nossa vida terrena é uma vida, como o André Luiz falou que ele levava, corrida, sabe? A gente tá sempre correndo atrás. A vida tá difícil, a gente tem que correr atrás do trabalho, estudar, passear, é muita coisa ao mesmo tempo. E a gente fala, meu Deus, eu não tenho tempo para nada. Foi o que eu aprendi esses dias com meu amigo espiritual, que eu não tenho desculpa. Se eu não tenho tempo, eu acordo então 1 hora mais cedo.
Eu procuro o tempo, sabe? A gente tem mania de arrumar desculpa para as coisas, sabe? E a gente precisa mudar isso, que é esse despertar para a verdadeira vida, é o despertar espiritual. A gente precisa sim parar, sabe? Às vezes a gente, como eu falava muito num dia que eu fazia uma prece numa casa espírita, quando eu conversava, eu falava, nós temos ainda o hábito de fazer apenas a prece propriamente dita, né? Pai nosso que está no céu, ou a sua prece, mas o estado de prece, sabe? Que é aquele estado constante, várias vezes ao dia, você ter essa interiorização, você ter essa conexão com Deus, com a espiritualidade, com seus mentores, né? Que estão sempre ao nosso lado, é muito importante, faz muita diferença na nossa vida, sabe? Não estou dizendo que vão acabar os nossos problemas, que eles vão ficar mais fáceis, não, mas nós vamos ter força, sabe, para transpor os nossos obstáculos. Nós vamos ter paciência, sabedoria, resignação, sabe? Às vezes vamos conseguir enxergar a resolução do nosso problema pelo simples fato da gente estar se permitindo conectar com a espiritualidade, com Deus. A gente está acalmando o nosso espírito, né? Então, que a gente possa, quando ver um céu estrelado, né, olhar para ele e não só imaginar, amanhã vai fazer sol, eu vou à praia, eu vou lavar roupa, eu vou pegar aquele tapete, eu vou lavar porque vai secar. Não, a gente olhar aquele sol estrelado, aquele céu estrelado e falar, nossa, né, olha a grandiosidade da obra de Deus. Olha que coisa linda que Deus fez pra gente, né? Aí tu olha e fala, nossa, esse céu é lindo, né? Infinito, o universo. Aí tu fala, pô, mas não é o universo, é o multiverso. São diversos universos e vários planetas. E ali você começa a viajar, né? A se conectar na grandiosidade da obra, do amor, sabe? Do cuidado de Deus com a gente. Naquele momento a gente está o quê? Contemplando Deus, está se conectando, entendendo, sabe? O amor incondicional que Deus tem por nós, sabe? Isso é muito importante. Semelhava-me assim um cego venturoso que abre os olhos para a natureza sublime depois de longos séculos de escuridão, né? Esse momento aqui André Luiz fala, olha, realmente é a cegueira espiritual da gente, né? Como ele falou que me parecia que eu era um cego, né? Que de repente eu abri os olhos e me deparei com a natureza sublime, né? Porque ele não conseguia, não tinha tempo, ele não conseguia, não tinha tempo, não queria, não tinha esse conhecimento para entender a grandiosidade das coisas. A essa altura, serviram-me caldo reconfortante, seguido de água muito fresca, que me pareceu portadora de fluidos divinos. Aquela reduzida porção de líquido reanimava-me inesperadamente. Ué, Aline, lá tem comida, tem água? Sim. É um caldo fluídico, né? Onde ali ele coloca as energias reconfortadora, né? Consoladora, renovadora, de energia. Por quê? Quando a gente sai do corpo físico, a gente ainda traz ainda impregnado no nosso espírito muitas sensações ainda da terra, né? Do plano físico. Fome, sede, frio, dor. E só com o tempo a gente consegue, né, ir eliminando isso. Então ali eles fazem sim, produzem, né, um alimento para o nosso corpo fluídico, nosso corpo espiritual, para que a gente consiga se fortalecer, né, e continuar a nossa jornada. Não saberia dizer que espécie de sopa era aquela. Se alimentação sedativa, se remédio salutar. Novas energias aparavam minha alma, profundas comoções vibravam no meu espírito. Ou seja, né, gente? Depois aquela sopinha, aquela água fluidificada, ele ali já deu aquele gás, aquele levante, né? Deu aquela fortalecida. Minha maior emoção, todavia, reservava-se para instantes depois. Mal não saíra da consoladora surpresa, divina melodia penetrou o quarto adentro.
parecendo suave colmeia de sons, a caminho das esferas superiores. Aquelas notas de maravilhosa harmonia atravessavam-me o coração. Ante meu olhar indagador, o enfermo que permanecia ao meu lado esclareceu bondoso. É chegado o crepúsculo em nosso lar. Em todos os núcleos desta colônia de trabalho, consagrada ao Cristo, a ligação direta com as preces da governadoria. Esse momento aqui é importante, a gente entende uma coisa. Nosso lar tem o hábito de ter preces coletiva, por isso que o nome desse capítulo é prece coletiva. É isso? A oração coletiva. Porque lá eles têm um hábito de tanto em tanto tempo, eles se reúnem, todos param. Todos lá no nosso lar estão trabalhando. É uma colônia espiritual que tem uma vida normal. Eles trabalham, eles estudam, eles vivem lá como se a gente estivesse vivendo aqui anos-luz melhor, né? Lógico. Mas, naquele horário demarcado, todos eles param todos os seus afazeres e oram juntos, se conectam. Aí a importância, gente, mais uma vez, André Luiz nos traz nesse ensinamento a importância da prece, né? Aquele ensinamento de nosso Mestre Jesus, onde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, lá eu estarei. Porque, gente, se uma prece sincera, ela já faz coisas incríveis. Imagina vários corações conectados no mesmo propósito, numa mesma sintonia, sabe? Poder, a força que tem isso. E quando a música embalsava o ambiente, despediu-se atencioso. Agora fique em paz, voltarei logo após a oração. Empolgou-me ansiedade súbita. Não poderei acompanhar-vos? Perguntei suplicante. Aí ele respondeu, ainda está fraco, esclareceu o gentil. Todavia, caso sinta-se disposto. Aquela melodia renovava minhas energias profundas. Levantei-me vencendo dificuldades e agarrei-me ao braço fraternal que se me estendia. Seguindo vacilante, cheguei ao enorme salão, onde numerosa assembleia meditava em silêncio, profundamente recolhida. Da abóbora cheia de claridade brilhante, pendiam delicadas floreadas guirlandas, que vinham do teto à base, formando radioso símbolo de espiritualidade superior. Aqui ele dá uma característica como era, né? A abóbora, igual aqueles templos, né? Aquelas abóboras cheias de claridade brilhante, pendiam delicadas flores guirlandais, ou seja, flores em formas de guirlanda, né? Imagina aquelas coisas lindas, né? Que vinham do teto à base, descia, né? Até a base, formando radioso símbolo de espiritualidade superior. Ou seja, era lindo, né? Esse local que eles iam fazer as preces. Ninguém parecia dar conta da minha presença, ao passo que cada qual dissimulava eu a surpresa inexcedível. Aí, quer dizer, ele estava ali maravilhado, né, com aquilo tudo que ele estava vendo, porque imagina a diferença, choque de local, onde ele estava antes de ser recolhido e ali, no nosso lar, né, onde ele estava agora. Todas as circunstantes, atentos, pareciam aguardar alguma coisa. Contendo na mente, notei que ao fundo uma tela gigantesca desenhava-se, prodigioso quadro de luz quase feérica. Obedecendo a processos adiantados de televisão, surgiu o cenário de um templo maravilhoso. Gente, olha que interessante. Aqui ele falava que quando ele estava lá, né, nesse local, onde todo mundo em prece, em silêncio, né, apareceu lá no fundo uma tela que dá a lembrança de uma televisão aqui. Só que, tipo assim, lá as coisas são muito mais adiantadas. Se a gente já acha que uma televisão de LCD, né, já é 4K, não sei o que lá, já é uma coisa assim, nossa, né, que tecnologia. Vocês imaginam lá, a tela tá girando porque o Zé tá fazendo o favor de empurrar aqui o celular, o meu gato. Então, vocês imaginam lá em nosso lar, né, aquela coisa linda. Como ele falou assim, ó, dá uma ideia.
notei que ao fundo uma tela gigantesca, era enorme, desenhava prodigioso quadro de luz quase feérica. Ou seja, fazia uma tela de luz, né? Obedecendo a processos adiantados, ou seja, bem adiantados de uma televisão, uma coisa assim, bem adiantada, como uma televisão fica muito lá atrás, né? Surgiu o cenário de um templo maravilhoso. Apareceu como se ele transportasse, né, um templo maravilhoso. Sentado em um lugar de destaque, um ancião coroado de luz fixava o alto, em atitude de prece, envergando alta túnica de radiação resplandecente. Em plano inferior, 72 figuras pareciam acompanhá-lo em respeitoso silêncio. Altamente surpreendido, reparei Clarencio participando da assembleia entre os que cercavam um velhinho refulgente. Ou seja, tinha um senhor, né? Nessa tela que ele via, nesse tempo, tinha um senhor, né? Como ele fala aqui, um ceão, né? Coroado de luz, que fixava ao alto em atitude de prece, e abaixo, né, vamos supor assim, um degrau abaixo, tinha 72 pessoas também, da mesma forma, acompanhando esse ancião em prece, e Clarencio estava numa dessas 72 pessoas também, né? Vocês já notam aí como o Clarencio tem uma função importante. Clarencio é um ministro de nosso lar, né? Ele tem uma responsabilidade ali dentro de nosso lar. Essas 72 irmãos que estão ali são ministros das organizações que tem em nosso lar, né? Então, todos eles naquele momento, né? Eles param para esse momento importante que é o crepúsculo. Apertei o braço do enfermeiro amigo e, compreendendo ele que minhas perguntas não se fariam esperar, esclareceu em voz baixa que se amelhava a leve sopro. Conserve-se tranquilo. Todas as residências e instituições de nosso lar estão orando com o governador através de audição e visão à distância. Louvemos o coração invisível do céu. Olha que coisa interessante, né? Nosso lar é enorme, gente. Tudo parou todos, todos se concentraram, estavam orando junto com o governador, através de audição e visão, né? Mal terminar a explicação, as 72 figuras começaram a cantar harmonioso hino, repleto de indefinível beleza. A fisionomia de Clarencio no círculo dos veneráveis companheiros figurou-se-me tocada de mais intensa luz. O cântico celeste constituía-se de notas angelicais, de sublimado reconhecimento. Pairavam no recinto misteriosas vibrações de paz e de alegria. Quando as notas argentinas fizeram delicioso staccato, desenhou-se ao longe, em plano elevado, um coração maravilhosamente azul, com estrias douradas. Aí tem uma nota do autor. A imagem simbólica formada pelas vibrações mentais dos habitantes da colônia. Ou seja, esse coração enorme, maravilhosamente azul, com estrias douradas, né, foi formado pela vibração mental dos habitantes da colônia. Cariciosa música, em seguida, respondia aos louvores procedentes talvez de esferas distantes. Foi aí que a abundante chuva de flores azuis se derramou sobre nós. Mas se fixássemos os miosotes celestiais, não conseguíamos detê-los nem nas nossas mãos, ou seja, eram aquelas flores que caíam, né, com forma de vibração, né, de amor, né, mas elas eram tão sutis, eram só de energia, ele conseguia visualizar ela em forma de flores, mas elas eram pura energia, pura, né, vibração, e quando ele tentava segurar, né, as flores, ele não conseguia detê-la na mão, ela passava, né? As corolas minúsculas, as corolas minúsculas desfaziam-se de leve ao tocar-nos a fonte.
experimentando eu, por minha vez, singular renovação de energias ao contato com as pétalas fluídicas que me balsamizavam o coração. Ou seja, né, era uma chuva de energia, né, de amor, de luz, aquelas flores que caíam no rosto, no corpo dele, era um banho de energia salutar, de luz, de renovação, de esperança, de amor, né? Terminada a sublime oração, regressei ao aposento de enfermo, amparado pelo amigo que me atendia de perto. Entretanto, não era mais o doente grave de horas atrás, né? A primeira prece coletiva em nosso lar operara em mim completa transformação. Olha isso, gente. A primeira prece coletiva, né, operou completa transformação. O André Luiz ali, ele já estava ali, sabe, renovado. Ele despertou, né, para o espiritual. Ele despertou para o amor de Deus, para a misericórdia, né, para as coisas celestiais, para a verdadeira vida que é a vida espiritual. O poder, né, gente? O poder da prece. Ainda mais uma prece coletiva, trazendo tanta coisa boa. Conforto inesperado envolvia minha alma. Pela primeira vez, depois de anos consecutivos de sofrimento, o pobre coração, saudoso e atormentado, à maneira de cálice muito tempo vazio, enchera-se de novo de gotas generosas de licor da esperança. Olha, gente, que coisa linda, né? Depois de muito tempo, ele ali seco, vazio, sem esperança, com aquela cegueira espiritual. Naquele momento, depois de muitos anos, o cálice dele, vazio, seco, escuro, foi abastecido de luz, de amor, de esperança, né? De um sopro renovador, sabe? Então, acaba aqui, né, o capítulo 3, com essas coisas assim importantes, que é a questão da prece. André Luiz enfatiza pra gente assim a força que tem a prece. Então, gente, que a gente possa aprender a usar isso a nosso favor. Como eu falei, não que os nossos problemas vão diminuir, vão sumir, vão acabar, não. Mas aquilo vai nos abastecer, nos fortalecer, para que a gente possa transpor os nossos obstáculos. Que vocês fiquem na paz de Deus, que a prece seja a companheira, sabe, dos momentos de aflições, que a prece faça parte, né, do nosso dia a dia, que a gente consiga ficar mais vezes em estado de prece. Fiquem com Deus, até terça-feira para o próximo capítulo. Um grande abraço.